Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Aprovado o serviço de mediação escolar na rede municipal. Medida visa reduzir conflitos no ambiente das instituições de ensino. Capital terá a política de incentivo à transição energética. Ideia é reduzir a emissão de gases. E ainda, os cuidados com a saúde no contato com a água das enchentes. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, vamos trazer orientações sobre cuidados com doenças relacionadas à água contaminada em função das enchentes. Nossa convidada é a diretora adjunta da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Juliana Maciel. Diretora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, Clayton. É um prazer estar aqui conosco, com vocês novamente. Tá certo. Obrigado pela gentileza, pela presença, pelo tempo aqui, né, para passar essas orientações para os nossos telespectadores. Muito trabalho, né, nos últimos dias aí, né? Sim, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde, assim como as equipes da Prefeitura de Porto Alegre, estão continuamente, né, na rua, nos territórios, auxiliando a população, identificando os riscos relacionados às enchentes, aí, às inundações nos territórios, e direcionando as famílias, as pessoas ao melhor cuidado, à melhor assistência que elas precisam nessa situação de urgência e emergência. As imagens, né, tanto de agora, né, dessa enchente agora de novembro, né, como a que aconteceu em setembro, são impressionantes, né? O Guaíba avançou bastante, né, em especial na região das ilhas, né? E neste momento em que a água invade, né, todo cuidado é pouco, né? Porque a água ela vem muito contaminada nesse processo, ela passa por diversos pontos, né, e vai juntando tudo que vai ficando pela frente, né? Então todo cuidado nesse momento é fundamental, né, Juliana? Exatamente. A água do rio em si, ela tem uma condição e, no entanto, quando ela entra em contato com o ambiente de moradia, o ambiente de vivência das pessoas, né, as ruas, as residências, enfim, o comércio, por onde essa água vai passando, ela vai levando também, vai misturando com ela, né, os patógenos, vírus, bactérias, protozoários que vivem nesses ambientes, né? Então a gente tem riscos aumentados de algumas doenças agudas e graves nesse momento de inundações. Certo. E a gente vê também pelas imagens, né, muita gente deixando suas casas, caminhando ali pelaquela água e tal, né? Isso também é um motivo de preocupação, porque é nesse momento que se dá o contágio, né? Também, evidentemente que também depois no processo de limpeza há que se ter alguns cuidados, mas nesse momento é o contato com a água, né, Juliana, que é perigoso. Isso, né? O contato da água, ele está, né, também colocado ali o contato com os vírus relacionados à leptospirose, ou então, né, os patógenos relacionados ao tétano, à hepatite A, também o vírus da hepatite A. Então, é muito importante que a população, em especial, né, quando a gente fala do contato da água, a gente fala da leptospirose. No entanto, quando a pessoa está nesse contato com a água e ela tem outros obstáculos naquele ambiente, como, por exemplo, pedaços de ferro, né, madeira, pregos, objetos que, quando o ambiente está submerso da água, a gente não consegue enxergar. Né? Então, por mais que a pessoa, eu estou caminhando na água, eu estou... Né? Ali parece que não tem nada, mas pode ter um prego, pode ter uma lata, pode ter um outro material e colocar essa pessoa em risco também do tétano. Né? Da mesma forma, a ingesta acidental de água pode vir também ocasionar um problema relacionado à hepatite A. Né? Então, esses são os cuidados nesse ambiente onde tem uma água do rio, uma água inundada, uma água que... Enfim, né, tem esses patógenos no ambiente. É claro que a gente está falando aqui, né, de uma situação de cuidado dentro do possível ali naquela situação, né, porque a gente sabe que quando a água invade não tem muito o que fazer, né, as pessoas tentam evidentemente se salvar, né, dependendo do volume de água, salvar a própria vida, né, a vida dos familiares. Então vai entrar na água, vai fazer o seu
tentar se salvar ali naquele momento, né? Mas, evidentemente, que também a gente quer trazer aqui algumas orientações no pós, né? E o que fazer, né? Após o contato com essa água. Falaste aqui, né, Juliana, da leptospirose, né? Caracteriza um pouco para nós, né? Como é que se dá esse processo, né? Como é que essa doença, qual a origem dessa doença, né? E quais as principais características, né? E se, após esse contato com a água, tem algum cuidado que a gente possa fazer preventivo, assim? Então, a leptospirose, ela é causada pelo leptospira, né, que é, então, esse patógeno que ele vive entre os roedores sinantrópicos, que são os ratos que convivem conosco no ambiente urbano e também rural por vezes, e esses roedores, eles urinam, né, então, no ambiente. Isso é normal, isso acontece. No entanto, quando essa urina ela se mistura com a água, esse patógeno ele é veiculado. Né? Então, ele se espalha pelo ambiente. Então, desta forma, uma pessoa que tem contato com a água, né, que a gente sabe que é uma água contaminada, uma água suja, ela está em risco de desenvolver essa doença. Né? A pessoa pode apresentar quadro de febre, então, outros sintomas que, bom, eu não estou me sentindo bem, eu tenho que procurar um serviço de saúde e a primeira coisa é relatar que eu tive contato com a água contaminada, a água das enchentes, ou, de uma forma geral, às vezes a pessoa não está numa situação de enchente, mas ela teve num contexto onde ela, né, teve o contato com a água do chão, né, com a água empoçada, muitas vezes. Então, isso é importante relatar. Sinais e sintomas, a pessoa não está se sentindo bem, ela teve uma febre, ela teve dor abdominal, ela precisa buscar um serviço de saúde e relatar esse histórico recente de contato com água contaminada. E essa procura, né, Júnior, quanto mais cedo melhor, né? Quanto mais cedo feito essa busca pela ajuda médica, melhor, né? Porque... Isso, a leptospirose ela é uma doença que ela pode se manifestar desde o primeiro dia de sintomas até o 30º dia de sintomas, desde o início, né? Então, eu entrei em contato com a água hoje. Amanhã eu posso apresentar algum sintoma, mas isso pode se estender. Eu posso apresentar sintoma daqui 2, 3 semanas, certo? Importante. Então, isso pode acontecer. No entanto, a gente tem uma média aí de 7 a 14 dias desde o início dos sintomas para as pessoas, desde o primeiro contato com a água, para a pessoa começar a apresentar sintomas, certo? Então, bom, eu entrei em contato com a água ontem. Se eu começar a apresentar sintomas hoje, ou amanhã, ou daqui uma semana, eu tenho que ter em mente de que eu entrei em contato com essa água possivelmente contaminada. Isso vai auxiliar o profissional de saúde a fazer a identificação correta da situação dessa pessoa e procurar o suporte medicamentoso, de cuidados adequado. Por quê? Porque é uma doença de curso rápido e uma doença muito grave. Né? Então, a gente tem essa possibilidade de uma pessoa vir à hospitalização e, em situações piores, até o óbito, se a gente não tiver esse diagnóstico precoce. Ok, muito boa essa orientação, né, de que sobre esse espaço de tempo, né, em que a leptospirose pode se manifestar. No processo de limpeza, Juliana, quais orientações em termos de proteção, né? Muitas vezes a água já baixou, mas fica aquela lama, né, em volta, assim, dentro de casa, né? Que produtos usar, enfim, luvas, botas, né? O que fazer nesse momento, né? Isso, a gente orienta sempre a população, né, sempre que possível, utilizar calçados que evitem o contato com essa lama, com essa água que seja. Então, obviamente, aquelas botas de borracha, né, elas são mais adequadas a esse trabalho, mas a gente sabe que as pessoas muitas vezes não têm esse acesso. Claro. Né? Então, as pessoas, se possível, colocar um calçado fechado e, de fato, evitar esse contato com a água, com essa lama que seja, pode não ser uma água cristalina em si, mas a lama, né, decorrente, também usar luvas, né, ter esse cuidado de evitar o contato deste ambiente com a pele, né? Porque se tem alguma lesão nessa pele, bom, são pequenas lesões, às vezes a gente não identifica e que a gente pode estar abrindo a porta aí para esse patógeno. Então, o cuidado é esse, assim, da pessoa se proteger quanto ao uso de calçado fechado, que garanta essa proteção aos pés, de luvas também, para não manusear diretamente esse ambiente contaminado, possivelmente contaminado. E o que é muito importante também na área de vigilância sanitária é utilizar produtos de limpeza que tenham algum registro Anvisa, certo? Porque o que nós não queremos e não precisamos neste momento é que pessoas sejam intoxicadas com produtos de limpeza sem origem
ou produzidos, enfim, de uma forma ilegal, enfim, e que possam trazer queimaduras, intoxicações para a população que já está desassistida, que já está precisando de um suporte. Então, esse é um outro cuidado que a gente não fala tanto, mas que é super importante nesse momento da higiene dos domicílios. Esse cuidado adicional aí também nesse processo, né? A gente falou um pouquinho, e eu gostaria de me deter um pouquinho mais também, Juliana, em relação ao tétano e à hepatite A, né? O tétano, então, tem esse cuidado de que muitas vezes a água está num nível que a gente não consegue ver o chão, né? E muitas vezes há o deslocamento de materiais, enfim, e pode haver um arranhão, um prego, alguma coisa assim, né? E isso também é bastante perigoso. Isso é muito perigoso, né? A gente não sabe o que está naquele meio ambiente, né? Que ele está submerso. Então, o risco é muito aumentado de um outro acidente, né? Que seja o acidente que pode gerar uma doença, no caso o tétano, seja o próprio acidente em si, no sentido de lesionar, né? Lesionar os membros inferiores, enfim, quando a pessoa vai com a mão também num local onde ela não está enxergando o que tem ali, ela pode se lesionar, e isso pode trazer um outro problema para ela e para a família dela. Então, o tétano, ele é uma doença que também tem um curso rápido, né? É muito importante que as pessoas estejam atentas aos sinais e sintomas, como dores musculares, dores abdominais, enfim, que a pessoa ela consiga se sentir, bom, eu não estou na minha normalidade, eu não sei identificar essa doença, não tem problema, vá a um posto de saúde, vá a um serviço de saúde da sua confiança e relate o vivenciado. Tá? Então, isso é o mais importante para as pessoas que estão vivendo essa situação das inundações. Hepatites, Juliana? A hepatite A, no caso, é uma doença de veiculação através do insumo, da ingesta de água contaminada. A hepatite A, em outros tempos, aí, em Porto Alegre, na sociedade, era muito mais frequente quando a gente não tinha um sistema, né, uma rede de água potável. Em Porto Alegre, ainda bem, nós temos uma rede ótima de água potável, o que nos previne muitos novos casos. No entanto, acidentalmente, né, as pessoas podem entrar em contato com a água contaminada. Como nós temos alguns casos, então, na cidade não são casos, não são tantos casos como a gente tem no HIV, na tuberculose, na dengue, né? Um número muito maior de casos nessas doenças, mas como nós temos alguns casos de hepatite A, e é importante, por isso, que quando as pessoas tenham também o contato acidental com uma água que não tem uma procedência, né, que a gente não sabe se essa água de fato está tratada, que as pessoas consigam identificar a sua sintomatologia e também relatar ao profissional de saúde, certo? Então, todas essas doenças têm cuidado, elas têm tratamento, e o mais importante é que a pessoa que entrou em contato, seja pela ingesta hídrica, pode ser por ter entrado num ambiente que tem água, caído, tropeçado, enfim, né, por algum motivo ela ingeriu acidentalmente esta água, que ela consiga lembrar isso no momento que ela estiver sendo atendida. O relato do contexto, né, do contato com da situação é importante para firmar esse diagnóstico, né, Juliana? Isso é importantíssimo, né? Frisaste bastante nessa questão, né? Exatamente. As equipes de saúde assistenciais, nós temos equipes de saúde em todos os territórios da cidade, neste contexto atual de inundação das ilhas, né? Lá nós temos 3 serviços de saúde de atenção primária. Os serviços, eles foram deslocados também, porque, né, a questão estrutural ali das unidades também ficou comprometida, no sentido da inundação. Então, essas equipes foram reorganizadas para atender a essa população nos abrigos da prefeitura e também no entorno das ilhas, que algumas famílias, né, quiseram se manter ali no entorno dos seus domicílios, onde não está alagado, mas próximo. Então, a gente está fazendo todo o trabalho para atender essas pessoas e identificar essa sintomatologia. Então, é muito importante que a sociedade porto-alegrense, no geral, consiga também, né, reproduzir essa informação. Se você conhece alguém, né, que tem uma residência, que teve que, infelizmente, entrar em contato com a água, teve que fazer esse trabalho, ou participa das equipes de cuidado, né, essa população, de suporte, e que tenha sinais e sintomas, oriente a buscar um serviço de saúde, porque as equipes estão preparadas para atender justamente a todos esses casos. Só para a gente fechar aqui, Juliana, também um caso assim, bem
da realidade ali do momento, né? Em caso de um machucado, por exemplo, um prego, um arranhão, né, nesse material que está submerso ali, que tipo que é possível fazer de momento, assim, para tentar, enfim, evitar maiores danos ali? Uma tipo de desinfecção pode ser feita? Que tipo de socorro imediato ali pode ser feito? Se for uma lesão superficial, um arranhão, né, alguma coisa que a pessoa ela não vá buscar um serviço de saúde, porque isso acontece na vida da gente, o mais importante é a higienização imediata daquele ferimento, daquele local. Então, água e sabão, tá? Então, a gente tentando diminuir todo o contato, né, de um possível patógeno a essa região que está aberta na pele da pessoa, a gente tenta evitar essa transmissão. Então, claro, daí depois disso a pessoa higienizou, né, fez uso do EPI, mas de certa forma teve um acidente, ou enfim, teve um acidente, higienizou corretamente, observa sinais e sintomas. Qualquer alteração, busca um serviço de saúde para investigar e receber o cuidado adequado. Muito bem. Diretora adjunta da Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre, Juliana Maciel. Juliana, muito obrigado pelas orientações, pelas dicas, né? Desejar a vocês um bom trabalho, né, nesse atendimento aí à população aqui de Porto Alegre, em especial, né, a população das ilhas ali. Recado final aqui para quem nos acompanha. É importante que a população tenha esse olhar, né, de que todos fazemos parte dessa cidade e que, infelizmente, os problemas ambientais que acontecem, eles vão acontecer novamente, né? Então, o que é mais importante é como que nós, enquanto sociedade civil organizada, governos, a gente lida, né, equipes técnicas principalmente, a gente lida com essa situação que pode trazer problemas de saúde às populações. Então, tendo esse cuidado, sabendo identificar, né, minimamente, olha, eu tive nessa situação, eu preciso buscar um posto de saúde porque eu estou com algum sinal e sintoma, a gente já vai diminuir muitos problemas gerados a partir desses desastres naturais. Ok, diretora, muito obrigado, bom trabalho para a senhora e para a sua equipe. Obrigada, bom dia a todos. Seguimos agora com informações do Legislativo. A Câmara aprovou nesta semana projeto que institui o serviço de mediação escolar na rede municipal. A iniciativa visa solucionar divergências no ambiente das instituições de ensino. Para o autor da matéria, a mediação de conflitos já executada hoje pela Prefeitura em diversas áreas pode servir de exemplo para solucionar divergências também no ambiente escolar. Conforme a proposta, o objetivo é criar mais uma ferramenta de transformação e aprendizagem que possa, inclusive, contribuir para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Temos muito conflito nas escolas. O colega explicou que já há uma tentativa de dirimir os conflitos. Mas uma coisa é uma tentativa, outra é, a partir de um regramento, você poder acompanhar, e eu farei questão de acompanhar, porque na minha formação jurídica, o meu TCC foi exatamente sobre a mediação no serviço público. Acho uma vitória, fico muito feliz que era um projeto de 2019, eu fiquei fora, foi aprovado em todas as comissões, e hoje, por unanimidade, menos de um mês de volta aqui na Câmara, é uma vitória para mim e para Porto Alegre. De acordo com o texto da matéria, servidores da Prefeitura serão capacitados e orientados para desenvolver o programa. O projeto busca incentivar o diálogo e ajudar no bem-estar social. Outro projeto de lei do Legislativo, também aprovado na quarta-feira, determina a instalação gradativa de brinquedos adaptados nas praças e parques de Porto Alegre. De acordo com o autor da matéria, vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, a proposta determina a instalação de, no mínimo, um equipamento de lazer e recreação infantil adaptado a crianças com deficiência física ou mental nas praças da capital. A cidade é de todos, né? Hoje nós temos praças que tu tem balanço, escorregador, gangorra, gira-gira, e eles não são adaptados para crianças com deficiência. O nosso projeto prevê que as praças tenham essa adaptação, possa dar a possibilidade dessas famílias frequentarem as nossas praças e seus filhos ter direito a brincar. Ainda falando sobre inclusão, um projeto de lei do Legislativo, também aprovado nesta semana, cria na capital gaúcha o Observatório da Pessoa com Deficiência. A ideia é fazer um mapeamento desta população na cidade. De acordo com o autor da proposta, vereador Alvani Medina, do Republicanos,
o observatório realizará levantamentos bienais para a obtenção atualizada de dados referentes à quantificação, à qualificação e à localização das pessoas com deficiência na capital. A ideia é reunir dados para construir políticas públicas direcionadas a esta população. É uma oportunidade de a gente unir as demais áreas da prefeitura, dos órgãos públicos e ter políticas públicas para descobrir o que se pode fazer para ajudar essa população e aonde que essas pessoas moram, que tipo de ação podemos fazer para dar uma condição de vida e uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, para que elas possam ter autonomia de sair das suas casas, de ir na cidade para onde ela quiser e não ter nenhum tipo de barreira atrapalhando a vida dessas pessoas. O plenário ainda acolheu a criação da Política Municipal de Incentivo à Transição Energética. A medida tem o objetivo de estimular a redução da emissão de gases que contribuem para o efeito estufa. Promover o uso eficiente da energia, estimular as fontes renováveis e reduzir os impactos socioeconômicos do aquecimento global. Estes são os 3 pontos centrais do projeto que cria a Política Municipal de Incentivo à Transição Energética. A proposta ainda recomenda a inclusão no ensino formal de disciplinas que possam potencializar o debate sobre efeitos climáticos em sala de aula. Na verdade, a gente tem muitos problemas com relação a essa utilização desses insumos, né, que muitas vezes não são utilizados. Então, essa transição energética é para que a gente possa melhorar, ampliar cada vez mais essa corrente, né, de transformação em energia, em transição energética mesmo. E agora a gente aprovando, sancionando a lei, a gente vai trabalhar com a questão do decreto, junto com o prefeito, para ver de que forma mais a gente pode incentivar, porque ele só vai poder ser executado através de um decreto. E aí sim a gente vê as melhores formas de adequar a lei para que a gente possa melhorar ainda mais, principalmente para aquela cadeia que trabalha diretamente com esse insumo e que precisa reverter isso em receita para a família. Alcançar a sustentabilidade energética sempre pensando na conservação ambiental é o principal objetivo do projeto. Conforme o texto da matéria, a aplicação prática da proposta irá contribuir para que o município alcance as metas estabelecidas no Acordo de Paris. Ainda em 2021, Porto Alegre se comprometeu a zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050. A Câmara aprovou o projeto de lei do Legislativo que institui em Porto Alegre o programa de uso de cannabis para fins medicinais. A proposta foi apresentada em 2021 pelo então vereador e hoje deputado estadual Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores. Por 18 votos favoráveis e 12 contrários, o plenário autorizou que todo paciente da capital que necessite receba gratuitamente da Prefeitura medicamentos nacionais ou importados à base de cannabis. Os remédios precisam ser autorizados pela Justiça ou pela Anvisa. O vereador Aldacir Oliboni, do PT, explicou a importância da medida. Quem se utiliza do canabiol são pessoas que, por exemplo, têm autismo, têm déficit de atenção e tem muitas patologias que hoje estão indicando esse tratamento. Tanto é que na segunda-feira, quando nós tivemos aqui a associação, a Curacan, que trata muito sobre esses pacientes, com médicos, eles estão tratando mais de 2.600 pacientes que têm dado resultado. Nós não estamos falando algo que ainda não foi aprovado pela Anvisa, já aprovado pela Anvisa. O que ainda não está é liberado pelo Sistema Único de Saúde. O projeto ainda quer promover na cidade políticas públicas que informem a população a respeito do uso da cannabis terapêutica por meio de palestras, fóruns, simpósios e cursos de capacitação de gestores. O Legislativo também aprovou o projeto de lei que inclui os trailers na modalidade de gastronomia itinerante. A proposta foi encaminhada pelo Executivo Municipal. A matéria apreciada pelo plenário revoga uma lei de 2009 que tratava do comércio de lanches rápidos em trailers. O texto da proposta também altera uma legislação de 2008, que consolidou a prestação de serviços ambulantes. Conforme o projeto que foi aprovado nessa semana aqui na Câmara, o comércio ambulante de bebidas e refeições fica autorizado na modalidade de gastronomia itinerante quando a venda dos produtos acontecer dentro de um veículo automotor. Segundo o Executivo, a autorização será válida quando o atendimento e a manipulação dos alimentos
ocorrerem na parte interna do trailer. Tudo isso na área já adaptada para o comércio das mercadorias. Para regrar a atividade, o projeto define que os veículos devem sempre respeitar os locais permitidos de estacionamento. O texto ainda estabelece que, ao final da jornada, o comerciante remova o trailer do local. Tomou posse o vereador suplente Lídio Santos, do Partido dos Trabalhadores. O parlamentar ocupou a cadeira do vereador Engenheiro Comaceto, também do PT, até esta sexta-feira. Morador do bairro Cruzeiro, na zona sul de Porto Alegre, Lídio Santos destacou que o mandato no Legislativo tem a missão de representar a população negra e periférica da capital gaúcha. Então a nossa ideia é lutar pelo nosso povo, porque a nossa juventude negra está morrendo. Então nós precisamos desse espaço aqui para se ver e aumentar a autoestima do povo negro e da periferia e do povo periferia não só negro, poder chegar nesse lugar, que eles podem chegar aqui com uma educação de qualidade, com uma saúde de qualidade e que a gente pode lutar nós por nós mesmos, não deixar na mão de terceiros. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!